Você já parou para pensar se você entende de verdade o que é a graça de Deus? Olá, eu sou o Marcos Honório Júnior e eu quero conversar com você hoje sobre o que é a graça de Deus. Eu acredito que a graça de Deus é o mais belo conceito bíblico. É a grande revelação de Deus, é a grande questão da obra de Jesus. Mas infelizmente me parece que a igreja tem perdido o foco do que significa essa graça. Eu sei que se eu pedisse para você me explicar o que é a graça de Deus, provavelmente você falaria o grande decoreba: graça é favor imerecido de Deus. Mas talvez se eu pedisse para você me explicar essa frase, talvez você teria um pouco de dificuldade. Muitas pessoas confundem e não sabem explicar exatamente o que significa a graça de Deus e tem surgido todo tipo de conceito e todo tipo de entendimento equivocado sobre Deus. Deixe-me te dizer uma coisa: se você não entende a graça de Deus, você não pode entender o Evangelho, você não pode entender o que Jesus veio fazer, você não sabe o que tem, o que pode e aonde você pode chegar em Cristo. A graça de Deus é um conceito fundamental do Evangelho. Existe uma definição de graça de Deus que eu gosto de dar. Eu realmente não sei se eu ouvi de alguém ou se ela nasceu de muitas leituras. Mas eu gosto de pensar que a graça de Deus é a livre iniciativa de Deus. Como assim? É Deus tomando a iniciativa de vir em minha direção sem que eu tenha feito nada para isso. Muitas vezes eu já escutei frases do tipo: você precisa fazer isso para atrair a graça de Deus. Bom, meu querido, se eu tenho que atraí-la, não é graça. Se eu tenho que tomar a iniciativa, não é graça. Se Deus responde a uma ação minha, Deus não está agindo gratuitamente. A graça de Deus é sempre Deus vindo primeiro na minha direção, para que então eu responda essa sua graça. A Bíblia diz que nós somos salvos de graça porque nós não tínhamos condição de iniciar a nossa salvação. Então o Senhor agiu em Cristo Jesus e Ele age através do Espírito Santo, nos convencendo, fazendo a palavra chegar até nós, fazendo que a fé nasça no nosso coração. A graça de Deus é a ação de Deus. A graça de Deus é o contrário da lei, da ideia de faz por onde que eu te ajudarei. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas estabelecendo regras dificílimas para que a bênção de Deus chegue à vida de alguém. Mas eu preciso entender que as bênçãos de Deus na minha vida, elas são resultados da livre iniciativa de Deus. Deus me amou primeiro, Deus me salvou em Cristo Jesus, Deus me perdoou, Ele me abençoou, Ele me enriqueceu, Ele me curou. Tudo de graça. Eu não precisei fazer nada para isso. Ele veio na minha direção e em Cristo Jesus agiu a meu favor. E todo aquele que crê nisso recebe essa graça. Existe na palavra de Deus o que a teologia chama de sistema graça-fé. O sistema graça-fé diz: Deus deu tudo de graça e pela fé, sem esforço, sem merecimento, eu acesso tudo o que Ele me deu. A grande questão da graça é que ela não deixa nada para que o homem se glorie. E muitas vezes nós gostamos da ideia de que Deus está respondendo ao meu esforço, Deus está respondendo ao preço que eu paguei. Mas na verdade, querido, quem pagou o preço foi Jesus Cristo. Ele pagou todo o preço do pecado. Ele comprou a nossa salvação. Ele comprou o nosso resgate. Ele nos libertou do império das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós já temos a redenção. Nós não temos que fazer nada. Toda a glória é de Deus. E de fato é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Toda a glória é do nosso Deus. Ele veio à nossa direção. Ele nos amou primeiro. Ele fez tudo por nós. De Gênesis a Apocalipse, a graça de Deus sempre tomou a iniciativa. E lembre-se que no final da Bíblia, lá em Apocalipse, falando com a igreja de Laodiceia, ele diz: eis que eu,
estou à porta e bato. Quem abrir a sua porta, eu cearei com ele e ele comigo.